O Livro dos Médiuns, capítulo 17, segunda parte, formação dos médiuns, mudança de caligrafia, lição número 219. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito. E algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se pode tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta da manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. Perda e suspensão da mediunidade. Lição 220. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Primeiro, os médiuns podem perder sua faculdade? E isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Mais frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido de qualquer faculdade que o médium esteja dotado. Ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é senão a faculdade que lhe falta. Frequentemente são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. 3. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra, os nossos fatos, aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir à sua missão.
mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o Espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhes dá, se retira para procurar um protegido mais digno. Quarta pergunta. O espírito que se retira não pode ser substituído e, neste caso, não se compreenderia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos ambiciosos para se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo senão momentaneamente e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar que sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Essa importância momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa. Quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário e, nesse caso, não permite aos espíritos que o substituem. Quinta pergunta. Veem-se, entretanto, médium muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreende o objetivo. A fim de pôr essa paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso, os espíritos não assinalam, em geral, nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhes deram. E é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esses nomes aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. Sexta pergunta. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselha, sim. Se lhe manda abster-se, deve fazê-lo. 7. Haveria um meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. 8. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? De nenhum modo. O médium está, então, na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e, por isso, não estaria menos cercado de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo o deve, continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e está persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade não privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos,
não pode privar das comunicações morais. Assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura da parte dos espíritos, não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência. 10º. Por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Que o médium devolve sua consciência e que se pergunte sobre o uso que faz da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhes foram dados, e terá a resposta. Ou melhor, 11ª pergunta. O médium que não pode escrever, não pode recorrer a outro médium? Isso depende da causa da interrupção. Esta tem frequentemente, por motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer por senão nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro meio. E tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los caminhar ao seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médios não têm todas as comunicações que desejam. Nota: há com efeito a observar que aquele que recorre a um terceiro para as comunicações, não obstante a qualidade do médium, não obtém frequentemente nada de satisfatório, enquanto que, em outras oportunidades, as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito, que de nada adianta mudar de médium. Os próprios espíritos parecem, a esse respeito, se porem de acordo, porque o que não se obtém de um, de outro não se obterá melhor. É preciso se guardar, então, de insistir e de se impacientar, se não se quer ser jogueiro dos espíritos mentirosos, que responderão a quem o deseja, a toda sorte, e aos bons espíritos os deixarão fazer, para punirem nossa insistência. 12ª. Com qual finalidade a providência adotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira especial? É uma missão da qual estão encarregados e que os tornam felizes. São os intérpretes entre os espíritos e os homens. 13ª. Entretanto, há médium que não empregam sua faculdade senão com repugnância. São médios imperfeitos que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. 14ª. Se é uma missão, como ocorre que não seja o privilégio de homens de bem, e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem dela usar? Ela lhes é dada porque tem dela necessidade para a sua própria melhoria e para que estejam em condições de receber bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam,
sofrerão as consequências. Jesus não dava de preferência sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar àqueles que não têm? 15ª pergunta. As pessoas que têm um grande desejo de escreverem como médiuns e que não podem triunfar, podem disso concluir alguma coisa contra elas mesmas, no que toca à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não, porque Deus pode lhes haver recusado essa faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música. Mas se não gozam desse favor, podem gozar de outros. De outros. 16ª pergunta e última. Como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem por outros meios, os meios para receber esse ensinamento direto? Não tem os livros, como o cristão tem o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem. Correção. Quarta, não pode o espírito que se afasta ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade. Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam, mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo, durante certo tempo, de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele médium e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição, demonstra às vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. 2. Correção. 11ª. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium. Depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por esta razão é que os que não são médiuns nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Nota: deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que doutras vezes as respostas são muito explícitas. Isso tanto depende da vontade do espírito, que ninguém coisa alguma adianta mudando de médium. Os próprios espíritos como que dão, a esse respeito, uns aos outros a palavra de ordem, porquanto o que não se obtiver de um, de nenhum mais se obterá. Cumpre então que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, dado procuremos a viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam, para nos punirem a insistência.